estamos no capítulo 3, então convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 8, do verso 8 até o verso 16, continuidade, do que iniciamos na semana passada, retrasada. É sempre uma sequência do que Paulo vem fazendo aqui, mas primeiramente vamos ler esse texto, 1 Timóteo 3, a partir do verso 8, diz assim a palavra do nosso Deus: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Louvado seja Deus pela sua palavra. Na semana passada, os irmãos, vocês devem lembrar, eu usei uma ilustração inicial, perguntando, quem nunca tinha andado de avião. O Edson levantou a mão prontamente e realmente só vai amarrado para dentro de um avião. E nós olhávamos e fomos provocados com a figura desse comandante. Não adiantaria, você chegar ali na porta do avião, ter um homem sorridente, muito disposto, e aí daqui a pouco você descobrir que ele nunca fez nenhuma aula, que ele não sabe pilotar. Não adiantaria todo o seu traje, toda a sua eloquência ali e boa disposição. Eu não voaria. E aí essa analogia foi relacionada à figura dos presbíteros, no sentido de que importa que um presbítero realmente seja alguém qualificado. Então, a importância de alguém bem capacitado para pilotar uma aeronave, ela também, de alguma maneira, a gente pode pensar na igreja. E quando estamos pensando em quem entre nós deve ser presbítero na nossa igreja, compondo a liderança espiritual desta igreja, Deus, Ele nos dá critérios estabelecidos na sua palavra. Então não basta simplesmente querer, não basta. Deus tem os seus princípios e nós vimos isso na semana passada. Nessa analogia agora, quando ele começa no versículo 8, ele diz semelhantemente, e aí ele passa a falar dos diáconos, do diaconato aqui, e para ficar na mesma referência eu pensei nos comissários de voo. Não sei se você sabe qual é a função de um comissário de voo dentro de um avião. Ele não está ali apenas para te servir. Antigamente, eles serviam. A minha tia foi comissária na Varig, e então tinha aqueles banquetes mesmo, era comida mesmo, tinha todo um esquema. Hoje, te joga um biscoito na cara, se tu pegar, pegou, se tu não pegar, não pegou, dependendo da empresa, Mas você sabia que um comissário, ele não está ali apenas para servi-lo, para te levar um copo d'água? Não. Um comissário tem uma outra função, tem a ver com a segurança do avião. É claro, em caso desse avião ter que fazer uma parada brusca ali em algum lugar e não venha a explodir, esses comissários serão muito úteis. Então, se você estiver numa situação dessa,
escute a voz de comando de um comissário, porque é um profissional treinado, não apenas para te servir um copo d'água, mas com estratégia mesmo de evacuar aquela aeronave em segundos. Então, se os bispos nessa nossa ilustração são os pilotos, os diáconos são os comissários de voo. No contexto de igreja local, nós geralmente vemos os diáconos fazendo o quê? Preparando a Santa Ceia, né? No próximo domingo, nós vamos ter aqui o pão, o vinho, vamos celebrar juntos. Eles ajudam distribuindo esses elementos, mas qual é a função de um diácono? Vai além de simplesmente servir as mesas. E eu diria até que o correspondente a esse comissário de voo, ele é bastante significativo, porque um diácono estreitado no que Deus pede desse ministério, ele estará a serviço da segurança mesmo da igreja, cuidando e preservando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então não é apenas para servir as mesas. No texto que nós lemos no início desse culto, nós vemos ali em Atos capítulo 6, você pode deixar engatilhado aí também Atos capítulo 6, enquanto nós vamos lembrando aqui o que esse texto trata a respeito do diaconato. Então, nos versículos anteriores, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo falou dos bispos, Paulo falou dos presbíteros, dos pastores. Nós vimos que a palavra para presbítero, para pastor, geralmente é usada de forma intercambiável, né? Então, a função de um presbitério numa igreja é essencialmente pastoral. Tem a ver com ensino, com cuidado de vidas. E agora, então, Paulo se volta aos diáconos, mostrando que eles também têm um papel essencial na preservação da fé, na promoção da unidade e no avanço da missão da igreja. Mais uma vez, como falamos na semana passada, isso não é uma coisa apenas para os diáconos, isso se estende para todo cristão, todos nós. Mas esses que estão à frente como liderança devem ser modelo para o rebanho, devem ser um referencial, irrepreensível, ou seja, não é alguém que nunca erra, mas que quando erra, se torna irrepreensível à medida que se arrepende, à medida em que pede perdão. Então, a carta de 1 Timóteo foi escrita por Paulo para, como nós já vimos, instruir o seu filho na fé sobre como a igreja deve funcionar, sobre como a igreja deve se comportar, sobre como deve funcionar a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, versículo 15. E isso só é possível quando há uma liderança piedosa, alinhada à doutrina e ao caráter de Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem tem a ver com a natureza desse diaconato. E aí que entra aí o correspondente em Atos capítulo 6. Então, trata-se de um ministério de serviço espiritual. Os versículos 8 e 10 de Timóteo 3, eles revelam que o diaconato é um serviço prático, claro, objetivamente falando, mas ele também é, ao mesmo tempo, espiritualmente profundo. Não se trata só de fazer, mas de ter realmente uma comunhão profunda com o Senhor, um serviço que tem a ver com a glória de Cristo, como nós vamos ver. Então, embora em Atos 6 a palavra diácono não apareça, nós vemos ali o princípio do ministério. Homens foram levantados com qual objetivo? Para cuidar das necessidades físicas e relacionais da igreja. Não só física, mas de relacionamento. Estava havendo uma confusão ali. Pedro não tinha tempo para administrar aquela confusão. Uns estavam reclamando que alguns estavam recebendo alimentos e outros não. Estava se criando um partidarismo. E aí então Pedro, guiado por Deus, ali propõe que se levante homens. E ele ali estabelece, como nós lemos em Atos 6, quais deveriam ser as características desses homens. Então, nós vemos ali
o princípio desse ministério. Eles foram levantados para tomar essa posição de distribuir de forma ordenada, de forma equilibrada, mas também ser este instrumento de preservação da unidade da igreja. Porque o contexto de Atos 6 estava isso. Já estava dando umas tretas ali, e aí Pedro convoca, né? E aí todos concordam, a comunidade andando junta, que era o melhor mesmo a ser feito. E aí então eles separam, né? Entre tantos nomes a gente poderia destacar Felipe, né? Então, os apóstolos com isso, eles conseguiriam se dedicar a quê? De acordo com Atos 6, a palavra e a oração. Então neste voo que a igreja foi convocada aí a vivenciar, nós temos ali os presbíteros pilotando essa aeronave, seguindo a rota estabelecida por Deus, de acordo com a sua palavra, e agora então entra em cena estes servos aqui, para que tudo ocorra bem, para que tudo ocorra em ordem. Né? Não sei se vocês já viram um comissário em ação com alguém desesperado dentro de um avião, e eles tendo que, literalmente, eles têm licença para, em caso de risco, imobilizar mesmo o cidadão, do jeito que for necessário, para que o avião permaneça seguindo o seu curso. Né? Então, aqui Pedro faz essa distinção, e para que pudessem cumprir com a sua própria missão, uma obra conjunta, cada um fazendo a sua parte para que se cumpra o propósito de Deus. Então, a diaconia deve servir como um auxílio para o trabalho pastoral, de modo que os presbíteros eles possam se dedicar à palavra e à oração. Então não se trata aqui de uma divisão de trabalhos como se um fosse mais importante que o outro. Não existe uma hierarquia de importância nesse sentido. Cada um dentro do corpo, desse corpo bem ajustado, tem uma função. Não há algo mais espiritual que o outro. Então, uma vez que cada um tem uma função no corpo, os diáconos devem assumir as suas responsabilidades para que os presbíteros possam, com tranquilidade, assumir a deles. Simples assim. Nós temos um dilema: reconhecer em nosso meio pessoas com este perfil para a diaconia na nossa igreja. Temos que orar para que o Senhor levante em nosso meio pessoas capacitadas e com estas características que Paulo alista aqui no nosso meio. Então esse serviço dos diáconos não é meramente braçal, embora envolva objetivamente um serviço mesmo, prático, braçal. O que o texto nos diz em Atos 6? Esses homens deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, ou seja, espiritualmente maduros. E Paulo aqui em Timóteo, ele vai seguir essa mesma linha, essa mesma lógica. Essa lista de Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 3, ela está em concordância com Atos capítulo 6 e o que foi requisitado ali na escolha daqueles homens. Aí a coisa toda se complementa. Então Paulo segue nessa mesma linha, e no versículo 8 então de 1 Timóteo 3, ele coloca ali essa ideia de, mais uma vez, é necessário que se tenha esse caráter irrepreensível. Verso 8 diz: respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Estes requisitos aqui apontam mais uma vez para domínio próprio, para uma vida regrada, equilibrada, que quando alguém olha, glorifica a Deus, tamanha é cada passo que é dado ali por aquele cidadão. Respeitáveis, então, dentro dessa ideia do domínio próprio, tem a ver com, de fato, serem dignos, sérios, confiáveis, digno mesmo da nossa confiança, de tal modo que você não tem medo de abrir a sua casa para que ele faça uma visita. Faça uma visita para você, ore por você, ore pela sua família.
onde você, inclusive, possa compartilhar como é que está a situação mesmo da sua casa, inclusive financeira. Vocês sabiam que os diáconos podem ser um braço nesse sentido, de cuidado, de serviço? Agora, é claro, mais uma vez, isso se estende a todos nós. Nenhum de nós deveria padecer por nenhuma necessidade. É porque nós precisamos, cada um de nós, independente se você é diácono ou não, realmente, verdadeiramente se importar com o teu irmão, que está sentado ao teu lado, saber a realidade dele. E às vezes, muitas vezes, colocar mesmo a mão no seu bolso, para auxiliar aquele irmão no momento de crise, por causa de um desemprego, por causa de qualquer outra coisa. Mas os diáconos devem ser modelos nesse sentido também, tão confiáveis, tão sérios, tão dignos, que ninguém hesita em abrir a porta da sua casa para que ele entre e fique sabendo ali, compartilhe, você possa compartilhar da sua vida com estes homens. O mesmo, claro, que se estende aos presbíteros de uma igreja. Homens de palavra, dizem a verdade com amor, mas dizem a verdade. São consistentes em público e em particular. Transmitem mesmo confiança. Cheios do Espírito Santo. Como que a gente percebe que alguém é cheio do Espírito Santo? Isso está intimamente relacionado às conexões com a palavra. O que sai da boca desse cidadão? Que tipo de conselho, que tipo de lógica é respaldado pelas Escrituras? Então é claro, embora o requisito apto para ensinar não apareça para os diáconos, essa não é uma grande ênfase, até por causa da ênfase do próprio serviço, da própria dinâmica mesmo, porque os presbíteros estarão dedicados à oração e à palavra, e os diáconos estarão envolvidos com a preservação da unidade da igreja, e com o cuidado mesmo, e com o serviço braçal no andamento, por exemplo, de um culto, mas não só nessa dinâmica, né? Mas ele também precisa ser alguém cheio do Espírito, né? Que quando abre a boca saem palavras que contribuem para que o seu caráter transmita essa ideia de domínio próprio, de respeitável, de homem de palavra. O texto também fala sobre, no verso 8 ainda, né? Não inclinados a muito vinho, sóbrios quanto ao vinho, na verdade livres de qualquer compulsão ou vícios, que o Espírito Santo o domine, não outra coisa. Desafio, só Cristo mesmo para nos moldar. O texto também vai falar, não cobiçosos de sórdida ganância, generosos, íntegros no uso do dinheiro. Então, no ano que vem, lá em novembro, nós vamos ter aqui novamente, né, uma eleição para presbíteros, para diáconos, para a mesa executiva administrativa. Isso ocorre de forma organizada por meio de uma assembleia, o conselho espiritual ali também avaliando tudo isso, a igreja reconhecendo, e isso claro tem que andar com conselho, há tempo para todas as coisas, com conselho espiritual. Mas então um texto como esse, o da semana passada, eles são muito importantes, não só para quando chegar lá em novembro, mas porque a gente precisa primeiro correr atrás para que esse estilo de vida, essas características, seja uma marca nas nossas vidas, independente se você será um presbítero, um diácono, mas à medida que cada um de nós estiver correndo rumo a este alvo aqui, que tem a ver com a glória de Deus, então eu acredito que será mais fácil daqui a pouco a gente conseguir perceber quem são ou quem serão os presbíteros e os diáconos que Deus deseja, de acordo com a sua palavra, de acordo com a capacitação de Deus. Então, na busca por reconhecer aqueles que estão aptos para o diaconato, nós precisamos perguntar: é alguém confiável? Cumpre o que promete? É equilibrado na sua conduta? É honesto com as finanças? Conduz as pessoas à paz ou ao conflito? E aqui uma das características muito importante.
Não que as outras não sejam. É alguém que conduz à paz ou ao conflito? Precisamos orar. Verso 9 fala de uma fé sólida, com consciência limpa, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono, então, ele deve entender e crer nas doutrinas essenciais do Evangelho. O mistério da fé revelado em Cristo tem a ver com o próprio Cristo, com as doutrinas reveladas ali em torno do Messias. Aquele mistério que estava oculto, lembra, nós já falamos sobre isso, mas que agora já foi revelado de uma vez por todas. Paulo e os apóstolos, eles estão escrevendo as cartas, explicando o mistério que estava oculto. O próprio Cristo, o Evangelho, o poder de Deus para salvar. Um diácono, ele deve estar em plena comunhão com o Senhor. Deve ter uma consciência moldada por essa fé. Então, o mistério da fé refere-se aqui ao corpo doutrinário revelado, né? Ao próprio Cristo. Então, tem uma confissão de fé pessoal genuína, conhece e defende a doutrina da igreja, vive de forma coerente com o que crê. Outras questões aí para nós nos perguntarmos. Agora, como que nós vamos reconhecer isso? Se não, de fato, vivendo o que é ser igreja. Porque se os critérios são esses, e nós precisamos reconhecer em nosso meio homens com essas qualidades, com esses atributos, de que outra forma, senão, de fato, pagando o preço de ser igreja, pagando o preço de estarmos juntos, convivendo, vendo se isso tudo aqui é uma realidade. Então, cuidado com a sua omissão, porque não basta simplesmente vir aqui num domingo, ouvir a palavra, aí você levanta, vai embora, como se fosse assim, né, independente, porque toda a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, vai apontar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não como uma opção para o cristão. Cada um de nós precisa estar engajado no corpo de Cristo, de modo, porque a igreja é algo sério, não foi algo inventado pelos homens, é algo que o próprio Deus idealizou, planejou, a ponto de estruturar e dar ordens sobre como as coisas deveriam ocorrer, se organizar. Então, quando nós nos omitimos, quando nós até deixamos de congregar, e lá em Hebreus capítulo 10, há uma exortação para que não se deixe de congregar, como estava virando costume de alguns, nós estamos correndo um sério risco de estar desalinhados aí mesmo, com o que Deus deseja para nós. Lugar de crente é na igreja. É claro que envolve estarmos todos reunidos aqui nesse templo, mas é ser igreja, conviver, é realmente aparar as arestas uns dos outros, porque sim, somos pecadores, mas aí Deus na sua graça e misericórdia vai fazendo a sua obra. Não tem outro jeito de passar por esse texto, saindo aí, entendi, agora eu tenho todas as perguntas necessárias, porque ano que vem então, em novembro, eu estarei na ponta da língua com nomes aqui. Mas quanto você vive o ser igreja, está em comunhão com os teus irmãos? Todo mundo é muito pronto para querer indicar, falar e mas Deus nos convoca a viver essa dinâmica de amor, de mutualidade bíblica. Então sim, temos que conviver, temos que ir um na casa do outro mesmo, temos mesmo que fazer isso. No verso 10, ele vai dar uma outra característica, ele vai falar sobre serem experimentados. Então, é alguém que deve ter sido testado na prática. Mas uma vez a gente cai na mesma ideia do que eu acabei de falar agora. Como que esse teste vai ocorrer, se não na mutualidade bíblica? Se não em comunhão, inclusive com a liderança espiritual da igreja. Então sejam primeiro experimentados, e se forem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então não é uma nomeação por simpatia. O irmão é tão querido, vamos chamá-lo aqui. É reconhecimento de alguém que já vive como diácono, antes de ter o título.
antes de ter o título. Então, às vezes, ocorre o contrário. Chega lá aquele momento de novembro, a gente vai olhando, cadê os nomes? Cadê as opções? E aí não vai surgindo e daqui a pouco, não, vai tu mesmo aqui, porque já que não tem o outro, vai tu. Né? Muitas vezes, esse não é o caminho ideal. Esse não é o caminho ideal. Por isso que nós precisamos clamar ao Senhor, dobrar o joelho mesmo, instruir mesmo a nova geração. E cada um de nós mesmo nos arrependermos, nos dobrarmos diante de Deus, para que não haja essa escassez de serviço. E aí, em todas as áreas, se você está nesta igreja local, Deus tem te chamado para aqui congregar, Deus deseja usá-lo. Não vai ter espaço para todo mundo ser um líder de alguma coisa e tudo mais, mas Deus quer usá-lo sim. E você tem sim oportunidades para ser usado aqui nesta igreja. Ore, clame ao Senhor, se disponha a servir, sujeite-se à liderança espiritual sim, que não é uma liderança, vamos dizer assim, que luta pela sua própria causa, mas que tem apontado sim para Cristo, para o verdadeiro evangelho. Então, nós precisamos clamar ao Senhor. Não se trata de ter um título, mas Deus levantar mesmo em nosso meio pessoas que a gente, quando alguém sugerir, a gente fala, não, realmente, essas características são tão evidentes, não tem outro caminho, é você mesmo. Temos que clamar a Deus para que Ele faça isso. As perguntas com relação a esse ser experimentado aqui, demonstra maturidade no trato com pessoas, já serve espontaneamente. Às vezes a gente tem essa mania, né? Não, vamos colocar um menino aqui na equipe do louvor, porque aí pelo menos ele vai vir para a igreja. Vamos colocar aqui na equipe do louvor, porque pelo menos ele não vai desviar. Gente, ninguém deveria estar em nenhum lugar na igreja servindo porque vai desviar ou porque não vai esfriar na comunhão com os irmãos. O serviço é para o Senhor. O serviço é para o Senhor. É claro que todo o ministério acaba sendo sim uma cerca de proteção para nós mesmos, não é? Se você já teve que levar um devocional em algum lugar, naquela semana você... peraí, você se prepara com plus a mais. Mas essa lógica deveria estar presente em todo o tempo, em tudo que a gente faz. Porque tudo, na verdade, na vida do cristão é espiritual, é para a glória de Deus. Então essa mistura aí de coisas, mas já serve espontaneamente, deveria ser algo, né? Com certeza. Mas não é só isso. Como a gente viu, não basta só carregar cadeiras, não basta toda essa prestatividade. Tem que ser alguém realmente experimentado e aprovado. Provado e aprovado. E aí, uma outra pergunta, diagnóstico. Suporta pressões com equilíbrio e com piedade? Alguns pontos aqui importantes, já que estamos diante de uma lista mesmo, de critérios mesmo estabelecidos aqui por Paulo, né? Mas o serviço não é apenas visível na igreja. Antes de ser aqui na igreja, ele precisa começar em casa. É no lar, é na intimidade. Então, se nós falamos da natureza desse diaconato, que tem como essência assim, ser algo espiritual, à luz de Atos 6 e dos versos 8 a 10 ali, há também agora algo relacionado à intimidade, ao exemplo no lar, e na igreja também, tem a ver com a credibilidade do diácono. Então, o primeiro ponto a gente falou sobre a natureza, e agora a gente continua, mas falando com mais ênfase nessa credibilidade, que tem a ver com o íntimo, com o seu lar. A vida pessoal e familiar de um diácono deve ser igualmente exemplar. No versículo 11, ele fala das mulheres aqui, né? As mulheres, da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Esposas que servem. A palavra aqui, há uma discussão, né? Ela pode se referir às esposas dos diáconos, a mulheres que auxiliavam ali no serviço diaconal, ou
a diaconisas propriamente ditas. Então há uma discussão aqui sobre a quem se refere. Alguns vão dizer que se refere às esposas dos diáconos, porque ele está falando dos diáconos antes, aí ele fala dessas mulheres, e em seguida ele continua no versículo 12 falando dos diáconos de novo. E que, portanto, então essa fala com relação às mulheres estaria neste combo no que se refere ao próprio diácono, e aí então as suas esposas. Mas fato é que a gente não consegue bater muito bem o martelo aqui, sobre se refere às mulheres desses diáconos, que serviam como auxiliadoras, se eram apenas auxiliadoras, que não eram necessariamente as esposas dos diáconos, mas que estavam ali auxiliando naquela dinâmica. Mas, de qualquer forma, independente disso, o texto exige as mesmas virtudes espirituais: domínio da língua, não caluniadoras, autocontrole e fidelidade em tudo. E aí, em outra oportunidade, eu já falei para vocês que essa palavrinha aqui para maldizentes é diabolos. Olha que terrível. Palavrinha para maldizentes é diabolos, o mesmo termo usado para diabo. E isso mostra, então, o peso de uma língua usada para caluniar. É grave. Está associado às trevas. Está associado a uma característica que é totalmente contrária à função de um diácono. Ele não tem que trabalhar pela unidade da igreja. Alguém caluniador está trabalhando para o diabo. Porque o caminho bíblico é: vai ter com teu irmão e resolve lá as coisas que precisam ser resolvidas. Quando você colocou um terceiro que não seria capaz de ajudar na resolução, muito provavelmente ali você pode cair aí numa fofoca, numa calúnia. Então, cuidado. E aqui ele pede, claro que não é só para as mulheres, né? Mas é curioso porque está uma ênfase para elas aqui. A confusão com as mulheres aqui no contexto de Éfeso, de mulheres que talvez tinham uma língua desse tamanho aqui, era grande, né? Insubmissas e tudo, a ponto de Paulo dar todas aquelas orientações sobre como a mulher deveria se comportar no contexto ali da igreja, embora a gente tenha visto que há um apelo teológico para o modo como Paulo direciona a igreja no que se refere ao papel do homem e ao papel da mulher. Ele apela lá para a criação, como nós vimos. Então, não caluniadoras. Então, o cônjuge, ou a mulher que serve na diaconia, uma diaconisa, precisa refletir o mesmo caráter espiritual do diácono. O seu lar não pode ser um lugar de discórdia. Tem que ser alguém ali pacificadora, dentro da própria casa. No versículo 12, ele continua e fala então de que o diácono deve ser marido de uma só mulher e deve governar bem os seus filhos e a própria casa. Isso tem a ver com liderança no lar. Um marido fiel, exemplar no casamento, marido de uma só mulher, um pai que conduz os seus filhos com uma autoridade piedosa. Não pode ser alguém negligente com seus filhos. Um homem, então, cujas decisões e postura dentro de casa refletem sabedoria e refletem amor. Nós devemos ensinar os nossos meninos, as nossas meninas também, mas prepará-los, forjá-los, apresentando primeiro o Evangelho, porque sem o poder de Deus, que pode transformar a vida, todo o resto se torna nada. Mas apresentar o verdadeiro Evangelho e forjar já nos nossos meninos, desde pequenininhos, este tipo de caráter. Porque os tempos, irmãos, vão piorar cada vez mais. E nós vamos precisar de homens firmes, fiéis à palavra, que não negociam a verdade, dispostos a servir. Nós que já estamos aí, já passamos dos 40, já estamos mais da metade da vida, né? Se a gente viver muito ali com os 80 anos, eu já passei da metade. Tu começa a ter essas crises, né? Meu Deus, já passei da metade. Que legado nós vamos deixar para a nova geração? Então precisamos primeiro
buscar realmente essas características, mortificando a nossa carne, nos humilhando mesmo diante da presença de Deus, porque quando nós vamos olhando para tudo isso, para esse padrão tão elevado, se nós olharmos só para nós mesmos, nós vamos nos desesperar, porque em nós mesmos nós não conseguimos produzir esse caráter tão elevado. Nós realmente precisamos de um Salvador, nós realmente precisamos de líderes que entendem a sua condição de imundícia, mas que estão de joelhos dobrados, clamando a Deus por misericórdia, se enchendo com a palavra de Deus. Que Deus faça isso. E isso começa em casa. Uma liderança espiritual começa em casa. Se ele não é pastor do próprio lar, ele não pode servir como servo espiritual da igreja. Simples assim. Bom, tendo considerado aí o caráter e a conduta exigidos dos diáconos, nós somos chamados agora a enxergar esse ministério como Deus o vê. Como que Deus vê essa função aqui? Como algo digno, honroso e recompensador. Então falamos da natureza, falamos também agora da credibilidade desse diácono, e agora a respeito da nobreza do diaconato, um caminho de crescimento e de coragem. No versículo 13 ele vai falar: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Há uma recompensa, dois frutos de um serviço fiel aqui. Primeiro, uma boa reputação, uma justa preeminência. Alguém que busca se enquadrar nesse padrão e servir a igreja do Senhor Jesus Cristo é reconhecido como um líder espiritual, mesmo que o seu serviço seja silencioso, ninguém esteja vendo muitas vezes. E há também uma outra recompensa além dessa boa reputação, uma intrepidez na fé. Servir amadurece. Estar integrado no corpo de Cristo também. Não é à toa que alguém já disse que as crianças, que crescem numa igreja, elas são mais para frente, são mais eloquentes, até mesmo na escola. Sim, também. Não sei se você já viu um dos musicais aqui das nossas crianças, mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, de queixo caído, que eu estava esperando, geralmente coralzinho, aquela coisa. De repente as crianças, uns toquinhos desse tamanho aqui, pegam o microfone e começa a dar um solo aqui, que eu fico assim, fiquei chocado. Então, claro, vai prosperar mesmo, servir amadurece. Diáconos que servem com fidelidade crescem em firmeza, em ousadia e profundidade na fé. Esse é um presente que Deus dá para aqueles que se dispõem a servir verdadeiramente, a crescer, a amar o irmão, servindo, abrindo mão de si mesmo, compartilhando do pão, andando a segunda milha mesmo. O serviço aumenta a coragem espiritual, intrepidez na fé. Quanto mais nós estivermos engajados, e agora explodindo, expandindo para todos nós como igreja, não tenha dúvida, meus irmãos, quanto mais engajado você estiver com o corpo de Cristo, buscando discipular, buscando ser discipulado, presente na escola bíblica dominical, presente nos cultos, presente num grupo pequeno, presente um na vida do outro, mais crescimento você irá receber. Não é uma barganha, mas é isso que acontece. Quando você serve, é igual uma visita pastoral. Quando a gente visita alguém, nós geralmente saímos muito mais abençoados, muito mais encorajados, com uma alegria no coração. Mas toda essa honra no serviço cristão só faz sentido por causa de uma verdade maior, que está expressa nos versos 14 a 16. Paulo ele vem escrevendo sobre a ordem no culto, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre quais são as características para os presbíteros, sobre quais são as características para os diáconos,
Isso porque ele deseja preservar a igreja, que, como nós já vimos, estava sob o ataque de falsos mestres. Então ele está ajustando tudo para que esta igreja esteja firmada. Firmada em quem? Em Cristo Jesus. E tudo isso tem a ver com o fundamento que deve reger qualquer serviço nosso. O fundamento cristocêntrico do serviço. Nos versos 14 e 16, então, Paulo fundamenta e dá sentido ao ministério, não só dos diáconos, mas também dos presbíteros, mas na verdade da igreja, dá sentido. E aí então ele nos mostra isso aqui, ele encerra lembrando o propósito de tudo isso. Ele está dizendo, no versículo 15, ele diz assim, no 14 antes, escrevo-te estas coisas, ou seja, tudo que eu escrevi até aqui, esperando em ver-te em breve, mas se eu tardar, para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E a igreja, e aí ele fala, que é a igreja do Deus vivo. Então a igreja é a família de Deus, relacionamentos espirituais profundos, é a coluna da verdade, no sentido de que ela sustenta a doutrina diante desse mundo de trevas. O baluarte da verdade aqui é a ideia de proteger o evangelho contra heresias e contra escândalos. E o centro de tudo isso, e o propósito dessa igreja organizada é Cristo. É Cristo que é a base e que é o alvo. E aí ele diz, grande é o mistério da piedade. Inclusive nós cantamos aqui, não sei se vocês repararam, um dos cânticos que menciona justamente esse texto aqui. Que mistério, quem é o mistério da piedade? Cristo Jesus. Ele está escrevendo, apontando para Ele, está ordenando isso aqui. Por isso que uma igreja não pode fazer o que quiser. Por isso que o culto tem que ter a ordem estabelecida por Deus. Por isso que quando alguém entrar aqui, precisa ter ficado evidenciado qual que é o ideal de Deus, inclusive sobre a liderança espiritual, que aponta para o próprio Cristo, que é o cabeça do homem e este cabeça da mulher, e isso tem a ver com o plano de Deus, com o propósito dele. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Verso 16, Cristo é o servo glorioso. Ele é o modelo. Nós já estudamos juntos aqui, olhamos para o Evangelho de Marcos, e ali Cristo aparece como um servo, aquele que serve. Modelo de serviço é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lavou pés, ele alimentou famintos, ele acolheu pobres e depois ele foi glorificado. Aqui há alguns contrastes, tanto se referindo aqui à sua carne, ele foi manifestado na carne, ele foi encarnado, ele se tornou homem, um contraste entre carne e espírito. Foi contemplado pelos anjos, céus, aí depois fala de gentios, um outro contraste, gentios. Quem são os gentios? Nós somos gentios, todo aquele que não é Israel, todas as outras nações. Ele foi pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, recebido nesta glória aqui. Não há uma menção direta, escatológica sobre o seu retorno, mas eu diria que daria para a gente colocar aqui no ladinho desse, como ele ascendeu aos céus na sua glória, isso nos traz a ideia de que ele retornará. Esse trecho, inclusive, ele pode ser um antigo hino da igreja primitiva, nós não sabemos bem ao certo, mas fato é que quando Paulo se apropria deste hino, e inspirado pelo Espírito Santo, coloca aqui na sua palavra, então realmente palavra inspirada de Deus aqui. Cristo é esse servo. Então todo diácono, com mãos que servem e um coração humilde, ele aponta para Jesus Cristo. Mas o chamado para o serviço é para todos nós, meus irmãos. Você não precisa de um título para servir o Senhor. Mas aqueles que estão debaixo de um título, eles precisam
se adequar às características e aos atributos orientados por Deus por meio da sua palavra. Então, irmãos, a igreja precisa de homens assim, de mulheres assim, homens que servem com dignidade, que promovem a paz, que facilitam, portanto, o avanço da palavra, que edificam o corpo com sabedoria e testemunham Cristo com as suas ações. O Mark Dever, que naquele mesmo livro que nós temos estudado e estudamos agora no mês de julho, Marcas de uma Igreja Saudável, quero citar uma frase que eu já li uma vez para os irmãos. Diáconos devem cuidar das necessidades físicas com o objetivo de unir o corpo sob os ministros da palavra. Eles devem ser encorajadores, pacificadores e servos. Esses atributos precisam estar presentes. Não é só servir, não é só ter músculo para carregar as cadeiras, mas tem que ser alguém pacificador, encorajador. Então, meus irmãos, o serviço na igreja não é algo secundário ou menos espiritual, é algo sagrado. E o diaconato, embora muitas vezes discreto aos olhos dos homens, é precioso diante de Deus. Ele determinou que fosse assim, para que houvesse ordem e para que o seu nome fosse exaltado e para que a igreja organizada então se expandisse cada vez mais, alcançando gente de toda tribo e toda nação. Nós precisamos de líderes espirituais comprometidos com a palavra e com a oração. Nós precisamos de diáconos que sirvam com mãos limpas, coração fiel e vida exemplar. Mas acima de tudo isso, nós precisamos olhar para Cristo, o servo por excelência, aquele que é capaz de apaziguar o nosso coração quando nós vamos nos confrontando com esse ideal mesmo, tão alto, pelo qual nós, na nossa própria força, somos incapazes de atingir na nossa própria força, mas na força do Espírito Santo, podemos sim viver isso aqui. Deus não está nos pedindo, na sua palavra, alvos inatingíveis, mas na força do Espírito Santo, com humildade, com a motivação correta, que tem a ver com a glória de Deus, nós seremos capacitados a viver de um modo digno, que agrade ao nosso Senhor. Assim como o rei Davi, que mesmo tendo cometido as atrocidades que ele cometeu, é tido como um homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus nos pede, para que nós tenhamos um coração quebrantado, humilde, e aí então sim, sirvamos cada um dentro do que Deus estabeleceu, com o dom que Deus deu para você. Então que cada um de nós, ao considerar esse texto, e eu espero que você rumine um pouco mais as verdades estabelecidas aqui, nesses primeiros 3 capítulos que nós acabamos de ver, que você ore com temor e com esperança. Orar pelo quê? Senhor, levanta em nossa igreja líderes e diáconos que honrem o teu nome. Essa deve ser a nossa oração. E essa deve ser o alvo das nossas vidas, não visando um título, mas visando honrar o nosso Senhor. E honrar de tal maneira que a própria igreja, ao olhar para a nossa vida, para a sua vida, ela será capaz de reconhecer: ali vai alguém que realmente deve servir como um presbítero na nossa igreja, que realmente deve servir como um diácono na nossa igreja. E isso é um reconhecimento da própria igreja, em alinhamento sim com o seu conselho espiritual. Há tempo para todas as coisas. Graças a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, Ele tem moldado o nosso caráter, e Ele há de fazer isso, forjando em cada um de nós, irmãos, porque a obra que Ele começou em nós, Ele vai completar. Aos homens aqui presentes, especialmente a vocês, dobrem os seus joelhos, clamem ao Senhor, para que vocês se tornem este modelo para o rebanho de Cristo, para que nós possamos olhar e reconhecer em você alguém apto para ser realmente alguém firme dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você foi salvo para um propósito que não diz respeito somente a você, mas diz respeito à glória de Deus.
Oremos. Poderoso Deus, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor viveu de forma fiel, justa, sem pecado algum. No fim das contas, o Senhor é o nosso modelo sobre o que é ser um servo, sobre o que é ser alguém que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser obediente, a ser um servo obediente até o fim, morte de cruz. O Senhor é o nosso referencial. E nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor. Levanta em nosso meio homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. E à luz destas características aqui, que Teu Espírito Santo, que sonda cada coração, possa ministrar aos nossos corações, nos conduzindo a arrependimento, a tristeza que gera arrependimento genuíno, nos fazendo abrir mão de nós mesmos e a nos sujeitarmos à Tua palavra. Ó Deus, clamamos pelo conselho espiritual desta igreja, cada presbítero. Clamamos, Deus, pela diaconia desta igreja, homens e mulheres ali envolvidos nesse serviço, que temam tão somente o Teu nome, que se dobrem diante de Ti e que nas suas debilidades e nas suas fraquezas, como eu acabei de orar, que o Senhor conduza cada um no íntimo a um arrependimento profundo diante do Senhor. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito, e sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Que esta igreja se levante, se coloque na brecha, em oração, pela sua liderança espiritual, e que busque viver para a glória do Teu nome. Estes textos não é para que a gente se torne um juiz sobre os líderes, embora tenhamos que realmente amá-los, orar, interceder, cuidar de cada um deles. Mas então, a começar em cada um aqui, que possamos ter a disposição de coração de nos parecermos contigo, Senhor Jesus Cristo, com dignidade, promotores da paz, facilitando o avanço da Tua palavra, edificando o corpo de Cristo com o que o Senhor tem nos dado, testemunhando do Teu amor para todas as nações, que esta igreja cumpra com o seu propósito. E agora também, Senhor, neste momento, a pedido, eu quero colocar diante do Senhor a vida da Poliana, que está enferma, que tem padecido com uma enfermidade tão severa. Nós queremos colocar a vida dela diante do Senhor, que o Senhor possa com misericórdia visitá-la, ministrando ao coração dela a respeito de quem o Senhor é. Usa os Teus filhos para proclamarem o verdadeiro evangelho. Eu não sei da sua condição espiritual, mas o Senhor sabe muito bem. E nós clamamos pela Tua intervenção e pela Tua cura, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Então nós clamamos a Ti e descansamos na Tua soberania, que tem os nossos dias nas Tuas mãos, e nada te escapa e nada te foge. Então nós aproveitamos e clamamos pela vida dela, e oramos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, Santo, Santo, Santo. Amém e amém. Vamos cantar mais um cântico, meus irmãos, e aí